fria, e você já ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Então, eu deixo aqui mais um convite, uma convocação aos irmãos, que os irmãos retornem. Claro que nós estamos transmitindo também pela internet, mas gostaria que os irmãos viessem participar da escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos na sua casa nessa manhã, né? Muito bom estarmos aqui, podermos ouvir uma palavra de Deus para o nosso coração e juntos também aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Leandro, sua esposa, que Deus abençoe pela oportunidade, aos obreiros, que Deus abençoe no nome de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade do Espírito Santo, né, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E o nosso texto áureo é Atos capítulo de número 9, versículo de número 31, né, eu quero ser o mais breve possível aqui. Atos capítulo de número 9, versículo de número 31. A palavra do Senhor nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática é a atuação do Espírito Santo. Ela é contínua, dinâmica no meio da igreja, na vida dos crentes, e nos conduz desde a nossa conversão até a nossa jornada final. A nossa leitura em classe seria João capítulo de número 16, do versículo 7 ao 13, mas eu quero ser um pouco mais breve com os irmãos nessa manhã. Nessa lição, nós vamos aprender um pouco sobre a questão do Espírito Santo dentro do plano da salvação. A salvação da humanidade é com certeza um projeto da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa messiânica, e quando falamos de promessa, ou seja, se ele é uma promessa, é porque existia um plano. Então o Espírito Santo faz parte deste plano de Deus para a humanidade. No Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo na aliança, o trabalhar do Espírito Santo para a salvação, era a capacitação de algumas pessoas para a obra de Deus, ou obras específicas, entre eles profetas, líderes, reis e assim sucessivamente. Já continuando a nossa lição, e eu quero ser assim, bem sucinto, é que nós precisamos compreender exatamente o olhar acerca da pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, do seu trabalhar lá e o seu trabalhar agora no Novo Testamento ou na Nova Aliança. É que nós vemos muitas pessoas que chegam a dizer que há uma mudança do Deus que agia no Antigo Testamento para o Deus que vai agir no Novo Testamento, ou que ele muda o seu trabalhar do Antigo para o Novo. Muitas pessoas, principalmente os não cristãos, chegam a afirmar exatamente que o nosso Deus mudou, que houve uma mudança. Mas pare para pensar comigo, um ser eterno, poderoso, grandioso. Eu tenho algo para dizer para você que eu acho que muitas pessoas ainda não conseguiram entender. Não haverá eternidade que nos permitirá conhecer Deus na sua totalidade. Ele é tão grande, tão imensurável, que todos os dias nós o conhecemos. Por isso o cristianismo é muito mais do que simplesmente uma religião, é um estilo de vida, que você acorda de manhã e você vê Deus. Você vai fazendo o seu café e vê Deus. Você abre a janela do quarto e você vê a grandeza de Deus na criação. Então, quando você olha o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, ou o operar da pessoa do Espírito Santo lá, para o operar do Espírito Santo no Novo Testamento,
Você não está vendo alguém diferente. É a mesma pessoa. Você só está o conhecendo um pouco mais. Por isso, essa é a dificuldade de muitas pessoas: conseguirem conhecer a Deus. O Espírito Santo tem um papel extraordinário no plano da redenção. Ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar aos discípulos tudo aquilo que Cristo havia ensinado. Ele tem o papel de lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado à sua igreja. É o Espírito Santo quem consola, quem ensina, quem orienta, quem nos ajuda. O trabalhar do Espírito Santo no plano da redenção é algo realmente exclusivo a Ele. Você tem o Pai com todo o projeto esquematizado, e você já começa a ver isso a partir de Gênesis 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 de Gênesis capítulo 1, a maquete de todas as coisas. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Ali está o terreno onde será construído tudo aquilo que a maquete estava dizendo que estava pronto. E no versículo de número 3 você tem agora Deus botando tudo em ordem, e as coisas começam a acontecer. Talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos nos lembrar nesta manhã é que tudo que Cristo nos ensinou, tudo que Cristo pregou, orientou, passou à sua igreja, o Espírito Santo tem o papel principal de nos trazer à memória. E isso aqui é muito interessante, porque quando você está desanimado, e esse aqui é o agir do Espírito Santo dentro do plano da redenção, quando você está desanimado, pensando em parar, triste, abatido, você começa a olhar algumas coisas das Escrituras e você começa a se surpreender. Ontem eu fui participar do culto da juventude no SEAD, e enquanto o irmão ministrava a palavra do Senhor, e eu vinha lembrando do tema desse ano, o ano da reconciliação. E o Espírito Santo, é maravilhoso esse trabalhar dele nessa ideia da redenção, porque quando você está desanimado, ele vem, sabe, e ele entra no âmago do seu coração e ele mexe na sua estrutura. E assistindo ontem a mensagem do irmão e olhando, analisando a mensagem e recebendo da parte do Senhor, eu pude lembrar de várias passagens, como a mulher, né, a viúva de Naim, tem um encontro com Jesus no meio do caminho, e ali tudo muda. Aonde não havia esperança, se tem a esperança. Sabe, quando você está desanimado, é nesse momento que o Espírito Santo entra e ele começa a lembrar você de algumas coisas que só Cristo falou para você. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando você está desanimado, ele vai te consolar. Mas não é só isso. O papel do Espírito Santo também é nos ensinar. E aqui entra numa coisa muito importante, porque é o Espírito Santo que nos ensina a conseguir compreender algumas coisas. É através do Espírito Santo que nós vamos amadurecendo. Essa semana alguém brincava comigo, mandando um vídeo daquelas igrejas bem do movimento, e ele dizia: o que você acha disso? E eu dizia que isso era algo muito interessante, porque é um processo de amadurecimento que só o Espírito Santo traz a você. Quando eu era menino, agia como menino, e as coisas vão sendo, vai passando por um trabalhar de amadurecimento que não vem de homens, vem da pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele momento que você está desanimado, que ninguém vê, que ninguém está conseguindo contemplar o que está acontecendo com você, mas que parece que tudo que está acontecendo à sua volta aponta para aquilo que Cristo tem para a sua vida?
nada alguém manda um louvor para você, manda uma mensagem, um versículo, alguém te liga. E aí na hora você, sabe, o Espírito Santo vem e pá, no seu coração. Esse é o papel do Espírito Santo. Cristo nos diz e nos orienta o caminho, e Ele diz: eu sou o caminho. O Espírito Santo nos leva por esse caminho. E no meio deste caminho, Ele vai nos consolando, nos ensinando, e Ele vai nos ajudando. O Espírito Santo, Ele reprova e convence o mundo. Essa ideia aqui, ela é muito importante, porque quando nós conseguimos compreender este papel, a gente vê o plano da salvação com outros olhos. Pregamos, falamos sobre aquilo que Cristo nos ensinou, nos orientou, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo, do pecado e de toda a maldade. No Antigo Testamento, Ele separava pessoas para grandes obras. No Novo Testamento, Ele ainda continua separando, mas agora Ele também consola, ensina e ajuda. Mas Ele também convence. Ele é quem nos convence. Esse é o papel do Espírito Santo no plano da redenção. É Ele quem trabalha no mais profundo do seu coração quando você está desanimado. É Ele quem te consola, mas também é Ele quem traz a você a palavra certa para aquele amigo, aquele companheiro, aquela pessoa que você conhece, aquele vizinho que está pensando em parar, desistir, desanimar. É Ele. Também é Ele quem te ensina qual a trajetória que você precisa caminhar. É Ele que nos mostra que nós não precisamos fazer muita coisa, nem enfeitar muito, só falar do que o Filho ensinou, pois é Ele quem convence, é Ele quem orienta. Sabe, esse ano é o ano da reconciliação, e eu estou finalizando, já eu só vim falando sobre os tópicos da lição mesmo, sobre Ele escolher no Antigo Testamento, separar ao ministério, sobre no Novo Testamento, sobre na Nova Aliança, Ele consolar, ensinar, orientar, sobre Ele ser aquele a quem nos convence do juízo, do pecado, da maldade. Era isso o resumo geral de toda a lição. Mas se tem uma coisa que eu aprendi essa semana, olhando o tema do nosso ano para a nossa igreja, foi algo muito simples. E eu saí de casa hoje de manhã pensando nisso. Ontem eu estava lá no culto pensando nisso, sabe, queimando. Eu lembrei de Salmos 24:7, quando Davi escreve: abram-se os portões da eternidade e entrará o Rei da Glória. E quem é esse, o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso com o seu exército. E Davi escreve isso depois que ele assume o seu reinado. E aí ele assume o reinado. Resumo rápido aqui, ainda dentro da lição. Ele assume o seu reinado, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus, já não estava mais no meio do povo, porque lá atrás Eli e os seus filhos haviam aprontado aquela história quando Samuel é levantado lá como profeta, lá atrás, em 1 Samuel capítulo 3. Os filhos de Eli vão à guerra, morrem, a arca é roubada, e tudo isso acontece, muitos anos se passam. Davi assume o reinado e a arca não estava, a arca que representava a presença não estava mais no meio de Israel. E aí o que ele faz? Ele manda procurar. Ele encontra onde a arca está e ele diz: precisamos trazer a presença de novo para Israel, vamos trazer para casa. E aí o que ele faz? Eles estão trazendo no meio do caminho, e aí estão guiando a carroça, o boi tropeça,
Uzá estende a mão, morre ali, a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Resumindo tudo, depois de um tempo, Davi passou os 3 meses, manda buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom e está levando para Israel. E quando eles estão chegando nas portas de Israel, Davi começa a escrever o verso 7 do Salmos 24: abram-se os portões, porque entrará o Rei da Glória. Davi estava dizendo: ei, abram os portões, Deus está voltando. Davi sabia que não podia reinar sem a presença do Senhor. Esse ano é ano de reconciliação. O atuar do Espírito Santo no plano da salvação é maravilhoso. E uns ele separa, a outros ele consola, a alguns ele ensina, a outros ele ajuda. Mas se tem uma coisa que cada um de nós vivenciamos aqui, foi o convencimento desse Espírito Santo. Ano de reconciliação, ele está trabalhando. Que possamos voltar para casa como Davi voltou, levando a presença e dizendo: abram-se os portões da eternidade. O Rei da Glória está indo comigo. Esse ano é ano de reconciliação. O Espírito Santo de Deus atua ativa e diretamente no plano da salvação. O Espírito Santo atua ativamente todos os dias para te lembrar das promessas, dos feitos de Cristo Jesus. No primeiro papo reto que eu ministrei para a juventude no ano retrasado, eu falei sobre a fé transformadora e dei uma frase de um teólogo que ele disse: a nossa fé, ela não é um salto no escuro, é um salto sobre as promessas e os feitos de Jesus. E esse é o papel do Espírito Santo, é lembrarmos de que não estamos caminhando sobre o nada. Esse é o papel do Espírito Santo quando estamos desanimados, é nos lembrar que as promessas de Cristo são sólidas. E é esse trabalhar dele que nos convence a continuarmos ainda mais firmes. É esse trabalhar do Espírito Santo que nos anima, que nos encoraja. Às vezes nem é, sabe, às vezes as pessoas dizem assim: mas olha, o fulano estava desanimado, agora está lá cantando, está lá fazendo não sei o... Mas por quê? É porque nesses mínimos detalhes, quando ele vai cantar, vai pregar, vai ensinar, ou ele vai ficar na porta, ou vai cuidar do carro, ou vai dar a paz do Senhor para alguém, o Espírito Santo lembra a ele que Jesus o separou, que Jesus tem um plano. Gente, que lição maravilhosa para esta manhã. Que nós possamos voltar para casa hoje mais animados, porque o Espírito Santo todos os dias está ativo no plano da salvação, nos encorajando, nos ensinando, nos orientando. Se você estava desanimado, é tempo de nos reconciliarmos. Gente, o ano não pode começar com a gente sem essa convicção de fé. Sabe quando você pergunta para alguém: oh, você tem certeza da sua salvação? A pessoa fica pensando. Ela fica, sabe, eu não sei. Sabe quando a certeza começa a queimar no nosso coração? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar aqui no âmago do coração da gente, e a gente acorda de manhã, sabe, pensando: hoje meu dia vai ser ruim. E aí você abre a janela e você vê a criação e diz: mas Deus me permitiu mais uma vez estar de pé. Quando chega no final da tarde, você diz: poxa, hoje foi tão difícil, mas eu estou aqui. Quando você está pensando em desanimar, e aí o Espírito Santo vem e fala no seu coração. Quando você está pensando em parar, e você começa a olhar que: meu Deus, eu não consigo ficar sem culto. Gente, várias vezes eu pensei em parar de ir para a igreja,
E aí ficava 2, 3, 4 cultos sem ir. Daí eu ia conversar com alguém dizia para mim: rapaz, você fala como crente. Aí lá está o Espírito Santo dizendo assim: viu, rapaz, não dá para fugir não. É isso que nós precisamos ver, é o atuar do Espírito Santo no plano da redenção, mas não nessa ideia exclusivista de que ele só fala com a gente quando a gente está pregando, está cantando, está no culto. Mas quando eu acordo de manhã eu consigo ver ele, eu consigo compreender ele. Quando eu entro no mercado, quando a atendente ou o motorista do Uber está me levando, eu preciso ver o trabalhar do Espírito Santo ali, porque ele está ativo todos os dias, me lembrando que eu sou salvo e que ele quer me usar para que outras pessoas saibam sobre os feitos do Filho, porque ao saberem sobre os feitos do Filho, do Cristo, ele então entrará e fará a mesma coisa que fez com a gente, nos convencerá. Não podemos começar este ano sem a presença do Espírito Santo. Não podemos começar este ano e ver o Espírito Santo só na live, só no culto. Precisamos ver o Espírito Santo em todos os momentos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar e já passar para o nosso pastor. Meu tempo acabou. 20 minutinhos certinho. Oremos ao Senhor. Pai, bendito és tu. Teu reino não tem fim e a sua misericórdia dura para sempre. Nessa manhã, Senhor, nós conseguimos compreender que o atuar do Espírito Santo tem muito mais além do que 2 horas de culto, do que estar aqui e simplesmente falar em línguas ou ser usado como um profeta, mas tem a ver com acordar de manhã e ver que o Senhor está nos sustentando. É olhar que no meio dessa crise um ano inteiro se passou e o teu Espírito Santo estava ali do nosso lado nos consolando, dizendo: aguenta mais um pouquinho, você vai conseguir, você vai chegar lá, vai dar certo. Obrigado, Senhor, porque quantas vezes no meio de toda essa pandemia, dessa quarentena, quem sabe nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando em casa, pensaram em parar, pensaram em desistir, pensaram em desanimar, mas o Espírito Santo, ele queimou no âmago do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nós pensamos em parar durante esse tempo, mas o teu Espírito Santo nos orientou, nos ensina a ver o trabalhar do teu Espírito. Que hoje nós venhamos nos reconciliar com o Senhor, a ponto de voltarmos para casa dizendo: abram-se os portões, Ele está voltando comigo, o Rei da Glória está comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ver no lagar como o Senhor viu a Gideão. Obrigado por falar com a gente no Herobe. Quantas vezes a gente se esconde lá e o Senhor lá está com a gente. Obrigado porque às vezes a gente pensa em parar, mas o Senhor faz como fez com Elias, o Senhor manda o curvo. Obrigado, Senhor, porque quantas vezes, como o irmão dizia ontem no culto, as pessoas nos tiram a nossa túnica, mas o teu Espírito nos lembra que os nossos sonhos não são nossos, são seus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Nos ensina a ser mais sensíveis, mais íntimos, mais próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não há nada igual, não há nada. Vamos estar em pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Se compara, aleluia. a esperança viva